Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar em um outro horário. E hoje, aqui no monte, nesse lugar maravilhoso, onde já senti muito a presença do Senhor hoje. Louvado seja Deus por este momento, louvado seja Deus por essa palavra de hoje. O devocional de hoje vai falar sobre o cuidado do Pai conosco, sobre paternidade, sobre o quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer que nós o amemos em espírito e em verdade. Como diz a palavra em João 4, a palavra do Senhor diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, o Senhor não nos força a amá-lo, embora tenha esse poder. Se o Senhor quisesse, Ele poderia fazer todos amá-los obrigatoriamente, e o mundo seria maravilhoso. Mas o Senhor nos deu livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha e nós podemos escolher amar a Deus sobre todas as coisas ou não. Nós podemos tomar decisões nas nossas vidas de que caminho nós queremos seguir. Nós temos livre-arbítrio. A escolha é nossa, as consequências também das nossas escolhas. E o Senhor nos ama incondicionalmente. E a palavra do Senhor hoje é em Lucas, Lucas 15, 11 e 12. O devocional vai falar sobre o filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele queria viver a vida dele, da maneira dele, do jeito dele. Pediu a herança: pai, quero minha herança, quero ir embora. E o pai não forçou ele ficar. O pai deu a herança e o filho se foi. E na trajetória da vida desse filho, ele viveu uma vida de luxúria, gastou todo o dinheiro que ele pegou da sua herança. E ali foi mulheres, bebedices e coisas, até que o dinheiro foi se acabando. E ele foi percebendo que tudo aquilo que ele viveu, ele não encontrou felicidade, não encontrou a paz, não encontrou o amor verdadeiro. Então esse filho chegou a uma condição de desejar comer ou até comer a comida dos porcos. Porque ele chegou no fundo do poço e ele reconheceu que ele tinha tudo na casa do pai e ele resolveu se arrepender e voltou, a olhar para toda a situação e se arrependeu. E com arrependimento voltou para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Quando ele estava chegando, o pai mandou matar um novilho, mandou matar, mandou pegar as melhores roupas, mandou fazer um banquete para receber aquele filho. E assim Deus é conosco, Ele sempre está de braços abertos a nos receber, embora a gente vá, quebre a cabeça, faça nossas escolhas, sofra. Nós temos o caminho do arrependimento, que podemos voltar para os braços de Cristo e Ele nos recebe com todo o amor do mundo. Mas Ele quer que nós nos arrependamos, que nós os amemos, reconhecemos a sua paternidade, realmente que nós possamos ser filhos. A palavra-chave do devocional de hoje fala sobre paternidade e que nós possamos reconhecer essa paternidade, dar valor a essa paternidade maravilhosa de Deus por nós. Porque o pai tinha 2 filhos, um saiu de casa, o outro ficou em casa, o outro sempre serviu ao pai, estava ali sempre fazendo todas as coisas para o pai. Mas esse filho que estava dentro de casa também estava distante do pai. Ele não amava o pai verdadeiramente, porque quando o pai soube que o filho que foi embora estava voltando e quis fazer aquela festa, o outro filho não se alegrou com a alegria do pai. Ele reclamou: pai, eu sempre estive contigo e o senhor nunca matou para mim um novilho, nunca fez uma festa para mim. O pai falou: filho, você tem todas as coisas aqui, tudo é seu. Mas quer dizer, aquele filho também estava na casa do pai, tinha tudo, mas não era grato, não era feliz.
Então, queridos, muitas vezes até estamos na igreja, muitas vezes até falamos que servimos a Cristo, que Deus é o nosso Pai, mas nós não temos um coração grato, então nós não estamos vivendo a plenitude daquela alegria que está na casa do Pai. Então, que hoje nós possamos entender, né, que o Senhor Jesus não nos força a nada. Imagina só, se a gente, a gente ama alguém e a gente quer que aquela pessoa fique com a gente a qualquer custo. E a gente tem o poder de fazer com que aquela pessoa nos ame e fique conosco, mas a gente também vai ter a certeza de que nós obrigamos aquela pessoa a nos amar. E isso não é legal. O amor tem que ser involuntário, o amor tem que ser sem interesse, o amor tem que ser sem barganha, né? A gente quer o amor da pessoa, mas que seja um amor verdadeiro, um amor sincero, que nos ame em espírito, em verdade. Na verdade, a palavra do Senhor diz que o Senhor quer, né, que nós o amemos em espírito e verdade. E assim nós também, fisicamente, com as pessoas que estão ao nosso redor, nosso esposo, nosso companheiro, a gente quer ser amada de verdade, não porque a gente obriga a pessoa a nos amar, entende? Então, por isso que o Senhor não nos obriga, Ele quer que Ele nos deu o livre-arbítrio para isso mesmo, para a gente fazer a nossa escolha de amá-lo, de querer estar na tua casa, na tua presença ou não, né? Querer estar embaixo da sua cobertura, né? Que é a casa do Senhor Jesus. E ou não, a gente tem o livre-arbítrio, né? Então a gente pode escolher e com as nossas escolhas nós temos as consequências. As consequências em amar a Deus sobre todas as coisas, posso garantir para vocês que são bênçãos, né? Que mesmo em momentos difíceis, tribulosos da nossa vida, o Senhor está conosco, nos ajudando, nos confortando, nos curando, e que toda aquela dor e toda dificuldade serve para nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nós sermos melhores a cada dia. Então, queridos, que nós possamos entender o devocional de hoje, que o Senhor está dizendo, né, falando aqui sobre esse filho, sobre paternidade, que nós possamos valorizar essa paternidade de Deus por nós. E vamos para a nossa leitura que fala em Lucas 15, 11 e 12. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade com eles. Com certeza esse pai deu essa herança para o filho embora com dor no coração, mas ele simplesmente deu e deixou o filho ir, porque ele sabia que não ia adiantar ele forçar o filho a ficar ali insatisfeito. Na parábola contada por Jesus, somos introduzidos ao coração do reino dos céus, onde o Pai simboliza Deus e os filhos nós em nossa jornada. Essa narrativa revela 2 trajetórias de distanciamento, a do filho pródigo que busca satisfazer seus desejos longe do lar, desperdiçando sua herança até confrontar sua própria miséria, e a do filho que permanece em casa, fisicamente próximo, mas emocionalmente e espiritualmente afastado, não desfrutando da presença do Pai, que é a maior riqueza. A relação com o nosso Pai terreno, seja ela de afeto, seja de ausência, na maioria das vezes nos leva a ter uma distorção da paternidade de Deus, mas é na sua descoberta que encontramos nossa verdadeira riqueza, propósito e sentido da vida, porque quem tem Pai tem tudo, não tem falta de nada, independentemente de termos nos afastado, buscando prazeres ou permanecido sob o mesmo teto sem vivenciar a plenitude dessa filiação. O convite é para um retorno, uma redescoberta. A semelhança do filho que cai em si, reconhece aquilo que até então não conseguia enxergar, que o melhor era estar na presença do Pai, e então decide voltar para casa. Talvez seja referencial de paternidade. Talvez seu referencial de paternidade até então não tenha sido o melhor, mas a partir de hoje saiba que você tem um Pai que o acolhe sem julgamentos, perdoa suas falhas e restaura completamente sua identidade, pois você é um filho amado,
Ao reconhecermos a paternidade de Deus sobre nossa vida, somos curados das feridas causadas pela orfandade e temos acesso a uma herança inestimável e eterna com Ele, que está aguardando cada um de nós. Não perca mais tempo, corra para os braços do Pai, pois Ele está pronto para o receber, celebrar seu retorno e transformar completamente sua vida por meio de seu amor incondicional. Louvado seja Deus por esse amor tão maravilhoso. E sentir esse amor, essa presença, não tem preço. É a nossa melhor escolha. Nossa melhor escolha é reconhecermos que somos filhos de um Pai maravilhoso, que cuida de nós nos detalhes, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Nossa frase de hoje fala assim: tem atitude de filho para receber tudo aquilo que o Pai tem para lhe dar. Que possamos ter atitude de filho que ama verdadeiramente o Pai e Ele há de nos dar tudo de melhor que tem nessa terra, em nome de Jesus. Tudo. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. Tenha certeza disso, meus queridos. E a nossa palavra-chave é paternidade, paternidade. E em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 fala que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Eu vou ler aqui para você. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Pela graça, console o vosso coração e confirme a toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor Jesus, nosso Pai, console, né? E nos confirme toda boa obra e a boa palavra dele. E ele confirme em nossos corações essa boa obra. Em nome de Jesus, meu tempo está ali acabando novamente. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. Que o devocional de hoje possa falar fortemente em seu coração. Que você possa reconhecer essa paternidade maravilhosa do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.